A paz do Senhor. Nós estamos aqui mais um momento, Palavra de Luz. Eu quero fazer aqui uma reflexão com você, falando sobre os frutos da sabedoria. Frutos da sabedoria. A Palavra de Deus, ela nos ensina a ser sábio. E no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, está escrito assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Vamos ver o que a sabedoria produz em nós, quais são os frutos que a sabedoria produz nas nossas vidas. Precisamos de sabedoria. Sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Precisamos de sabedoria para viver. Sem sabedoria, uma casa pode ser destruída. Mas o que é sabedoria? Segundo o dicionário, sabedoria é o grande conhecimento, saber, erudição, qualidade de sábio, prudência, sensatez. Como nós lemos, Deus, Ele tem prazer de nos dar sabedoria. E a Bíblia nos recomenda, se nos falta sabedoria, devemos pedir a Deus, porque Ele nos dará. Precisamos de sabedoria para lidar com os conflitos. Precisamos de sabedoria para lidarmos com situações adversas, situações nas quais nós não conseguiríamos vencer se não for através da sabedoria. Frutos que a sabedoria produz. Quais são os frutos? Primeiro, a sabedoria, ela produz serenidade, calma, no falar e no agir. Em Provérbios capítulo 14, no versículo 29, está escrito: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Provérbios 14, 29. Então, a sabedoria, ela produz calma, ela produz serenidade no falar e no agir. Uma pessoa que não tem calma, segundo a Bíblia, é uma pessoa sem juízo. Por isso precisamos pedir a Deus sabedoria, para que nós não venhamos ser pessoas sem juízo. Em Provérbios 14, 33, está escrito, Provérbios 14, 33, no coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não as conhecem. Então, o primeiro fruto que a sabedoria produz é serenidade. Segundo fruto que a sabedoria produz, ela produz boa administração, edificação e crescimento individual. Se queremos ter uma vida bem administrada, precisamos da sabedoria de Deus. Não é uma sabedoria apenas de ter conhecimento, mas uma sabedoria prática. Eclesiastes capítulo 7, versículo 19, está escrito: a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Sabemos que o prefeito é aquela pessoa, é um líder responsável pela administração de uma cidade, pela edificação de uma cidade. Então, se nós queremos ter uma boa administração na nossa vida, nós precisamos ter a sabedoria, porque a sabedoria produz em nós uma boa administração. Assim nós vamos poder edificar e crescermos como pessoas
como indivíduos nessa sociedade, aonde quer que a gente vive. Terceiro fruto que a sabedoria produz, ela produz discernimento. 1 Reis, capítulo 5. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Do versículo 5 ao 12, vai nos falar que Salomão ele pede sabedoria a Deus. Deus se apresenta para ele e fala com ele que era para ele pedir o que ele quisesse. Que ele era o Deus do seu pai Davi e que agora estaria com Salomão. E que era para ele pedir o que ele quisesse. Salomão, ele pede sabedoria a Deus. E Deus lhe dá sabedoria. Depois passa um tempo, quando Salomão está na sua cadeira, já está reinando, a palavra de Deus nos diz que aparecem duas mulheres que eram prostitutas, que tiveram filhos, que moravam juntas e que um filho dela, uma dessas mulheres, morre. E no meio da noite, uma das mulheres que estava com o filho percebeu que o filho havia morrido, pegou o filho e trocou. E quando chegou na parte da manhã, uma das mulheres, acordaram e perceberam que uma percebeu que não era o filho dela, que aquela criança estava morta. E a palavra de Deus vai dizendo que as mulheres elas foram para Salomão pedindo que Salomão viesse julgar a sua causa. E Salomão, ele havia pedido sabedoria e Deus deu sabedoria para ele. E ele fala, então, uma dizendo, esse é meu filho é um vivo. E a outra dizendo, não, meu filho é esse, é o vivo e tal. Uma lutando com a outra. E Salomão, a palavra de Deus nos diz que Salomão, ele fala assim, para gente, vamos parar de brigar e vamos pegar uma espada aqui, me dá uma espada. Vamos cortar então essa criança aqui no meio e dar uma parte para uma parte para outra. E diz a Bíblia que a verdadeira mãe, ela se manifesta e fala, não, pode deixar essa criança com ela então. E Salomão então percebe que aquela era a verdadeira mãe e fala, pode pegar essa criança e ler porque essa é a verdadeira mãe. Então nós vemos aí que a sabedoria ela produz um discernimento. Nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Essa história ela está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 12, que Salomão pede sabedoria. E a história das mulheres, dos filhos que havia trocado o filho, está em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Uma outra coisa que a sabedoria produz, um outro fruto que ela produz é a prudência. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 18. Efésios 5, do versículo 15 ao 18. Vamos ver o que aqui nos diz a palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enche-se do Espírito de Deus. Então nós vemos que a sabedoria ela produz o fruto da prudência, da vigilância. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse, vigiem e orem, para que vocês não entrem na tentação, ou não caiam na tentação. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então,
A prudência é um outro fruto que a sabedoria é um dos frutos que a sabedoria produz em nossas vidas. Em quinto lugar, qual outro fruto que a sabedoria produz? Ela produz boas companhias. Provérbios 13, 20. Uma pessoa sábia é uma pessoa que vai querer andar com pessoas sábias. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então, se você é sábio, você vai saber muito bem com quem você vai andar. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. No Salmo 1 está escrito, Salmo 1, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então, um dos frutos que a sabedoria produz é as boas companhias. Em sexto lugar, a sabedoria produz o fruto do temor a Deus. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam sabedoria e não querem aprender. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A sabedoria produz o temor a Deus. Por isso que é muito importante nós pedirmos sabedoria do Senhor. E em sétimo lugar, o sétimo fruto que a sabedoria produz, ela produz proteção. Você quer ser protegido? Então peça sabedoria do Senhor, porque a sabedoria do Senhor, ela produz em nós proteção. Em Provérbios 2, 11, nos diz, do 11 ao 15, Provérbios 2, do 11 ao 15, o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado, pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então, quais são os frutos que o Senhor nos trouxe aqui, o entendimento? Quais são os frutos que a sabedoria produz? Primeiro, serenidade. Segundo, uma boa administração das nossas vidas. Terceiro, discernimento. Quarto, prudência. Quinto, boas companhias. Sexto, temor a Deus. E em sétimo, a proteção do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, estar te agradecendo pelas nossas vidas, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Senhor, que nós possamos ter a sabedoria do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê tranquilidade, nos dê paz. Seja conosco, Senhor,
em momentos difíceis, em momentos trabalhosos, que o Senhor, Pai amado, venha nos dar sabedoria para nós sabermos como nós devemos lidar com as situações. Em nome de Jesus. Abençoe, Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, minha amiga, Senhor, a qual está assistindo, Deus, esse vídeo. Que seja abençoado, Pai, que seja abençoado. Que a sua casa, Deus, seja uma casa edificada na rocha que é o Senhor. Que haja sabedoria nesse lar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família. E esse foi mais um momento Palavra de Luz. Deus te abençoe. Fica na paz.